A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos agora num capítulo importantíssimo, mas antes eu queria mostrar para você aqui a apostila Apocalipse Simplificado. Você pode baixar ela gratuitamente, só deixar aqui no comentário, né? Ou então, se você preferir, você anota o meu e-mail, manda um e-mail para mim, felipe@aimb.com, tudo bem? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse capítulo. Esse capítulo é muito rico, né? No capítulo anterior, a gente tinha deixado para o pastor Rafael dar uma passada, então vamos lá. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era olha aqui, ó, que interessante essa figura, um grande dragão vermelho. Quem que é esse bicho aqui, esse dragão? Né? Nós sabemos que ele é o diabo, ok? Dragão vermelho, vermelho geralmente é símbolo de maldade, tá? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Anote aí, 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças. Vamos lá. Sobre as suas cabeças, o que ele tinha? 7 diademas. Veja bem, diadema fala do período da autoridade que ele está exercendo. Se são 7 cabeças, durante as suas cabeças, ele está tendo quantos diademas? 7. Um é sobre cada cabeça. Ou seja, o dragão, né, ele está agindo durante todo o período da história, porque as 7 cabeças representam todo o período da história, em que ele está perseguindo o povo de Deus. E isso foi no capítulo passado. No nosso capítulo agora, nós vamos trabalhar sobre o seguinte. João fala assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e aí ele fala, e vi subir do mar uma besta. Já o detalhe que ele está vendo aqui é uma besta, certo? Essa besta também tinha 7 cabeças e também tinha 10 chifres. Só que o detalhe, sobre os seus chifres, olha que coisa interessante, sobre os seus chifres, ele tinha 10 diademas. Por que 10? Não 7. Aqui ele tem 7 porque são 7 cabeças. E como a diadema está sobre as cabeças, 7 diademas, um em cada cabeça. Já aqui, o diadema não está sobre as cabeças, mas está sobre os seus chifres. Então, e sobre os seus chifres, que são 10 chifres, 10 diademas. Tudo bem? Isso significa o quê? O período em que a besta está agindo, porque a diadema, como eu falei, é autoridade, domínio. E aí o que tem aqui? O que são os 10 chifres? Os chifres falam de poder, falam de autoridade, de domínio. Então, os 10 chifres estão falando aqui, para quem sabe, que são os 10 reis. Né? São 10 reis que vão governar junto com o anticristo. Então, são 10 reis mais o anticristo. Tudo bem? Guarda aí na sua cabeça, tá bom? E sobre as suas cabeças, as cabeças da besta, né? Um nome de blasfêmia. Olha que interessante, o sumo sacerdote carregava na sua testa uma lâmina dourada escrito o seguinte: santidade ao Senhor. É um nome de exaltação. Já a besta carrega um nome de blasfêmia. Tudo bem? O que vai acontecer? Aqui nós temos o anticristo, né? Que é a besta do mar, lembra disso? João viu uma besta subir do mar. E também o falso profeta, que é a besta da terra. Falso profeta ou falsos profetas, né? Não muito difícil de haver um líder entre os falsos profetas de uma religião que vai fazer o povo, levar o povo a adorar a imagem da besta. Eu coloquei aqui a imagem da profecia de Daniel, capítulo 2, a visão de Nabucodonosor, onde Deus revela que a cabeça de ouro seria a Babilônia, né? Ele revela ali também que depois disso surgiria um outro reino, e aí ele vê os braços de prata, né? O corpo dele de prata, e os braços estão amarrados aqui porque simboliza a Média Pérsia. Também ele vê depois um outro reino, a gente sabe que é o Império Macedônico, e assim por diante. Vai chegar aqui as pernas de ferro, né? Que eu entendo atualmente ser o Império Romano, mas estou avaliando isso aí, né? E aqui embaixo nós temos os pés com seus 10 dedos. Olha que coisa interessante. 10 dedos, que é o ferro misturado com barro. Quando nós falamos de 10, nós temos aqui 10 dedos, que nós vimos que isso está representado também pelos 10 chifres, né? Esses foram símbolos, fazer um F aqui, foram símbolos que Deus fez para representar os 10 reis, né, que aparece lá em Apocalipse 17, que nós acabamos de falar. Então esses 10 que aparecem aqui no finalzinho
estão representados pelos 10 reis. Não foi revelado para Nabucodonosor o que acontece, porque são 10 reis mais o anticristo. Então ele não vê o que Daniel vê, né? O chifre pequeno, que depois ele vai crescer e se tornar um grande chifre, né? Para Nabucodonosor não foi revelado isso, para Daniel sim, ok? Então aqui nós temos aqui o que nós vamos estar passando nesse estudo. Veja bem, irmãos, começando aqui no capítulo 13, a partir do verso 1, está escrito o seguinte: e pus-me sobre a areia do mar, né? E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, lembra? E 10 chifres. E sobre os seus chifres, ele tinha 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Nós já falamos sobre isso, agorinha. E a besta que eu vi, ele viu uma besta, certo? A besta é uma fera, um animal selvagem, um animal terrível. Ele era semelhante ao leopardo. Se você lembrar, né? Também Daniel tem uma visão de 4 animais. Ele vê um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível. Essa besta é semelhante ao leopardo, os seus pés. Então o corpo dela é de leopardo, os pés como de urso, né? E a boca como de leão. E ele inverteu a ordem, porque Daniel vê o leão, que é a Babilônia, vê o urso, que é a Média Pérsia, e vê o leopardo, que é a Grécia. Aqui ele vê, né, ele está descrevendo de trás para frente. Ele está vendo que ele é semelhante ao leopardo, né, os pés é como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, lembra que nós tínhamos falado dele? Quem que é esse aqui? Começa como serpente, mas cresce, né? Virou um grande dragão. É o diabo. Deu-lhe o seu poder. Olha o que a besta recebe. Essa besta vai receber o poder, o trono e grande poderio, que é poder espiritual. Ele vai ganhar tanto poder sobre o mundo, aquele que Satanás falou com Jesus assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? E aí ele dá esse poder dos reinos da terra para o anticristo, para a besta, dá o seu trono, né? Domínio e poderio. Esse poder aqui é autoridade espiritual, tá? E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Olha que coisa interessante, ó, como ferida de morte. Vou até anotar aqui. E a sua chaga mortal foi curada. Olha, ele tinha uma chaga mortal e foi curado. O que é isso? Né? Que interessante. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então a besta recebe uma das cabeças da besta. Lembra que ela tinha 7 cabeças? Né? Nós vamos verificar que uma dessas cabeças vai ser ferida de morte. E a chaga mortal foi curada. Não vai dar para mim entrar em muitos detalhes, mas os profetas falam sobre isso, tá? E toda a terra se maravilhou após a besta. Como o pastor Rafael tem dito, nós vamos estar sempre indo e voltando no Apocalipse. Então não se preocupe, vamos falar desse assunto aqui. E adoraram, olha, a terra se maravilhou após a besta, ficou fascinada. E o que eles passaram a fazer? Adoraram o dragão. Sabe o que é isso aqui, irmão? O satanismo. Tá? O satanismo vai estar vigente nesses dias, que deu à besta o seu poder. Então veja bem, o dragão dá poder para a besta, né? E adoraram a besta. Além de adorar o dragão, eles adoram a besta. Então entenda bem, o império do anticristo, o reino que vai estar ali, é o reino do satanismo. Você quer alguém que é mais anticristo do que o próprio satanismo, né? Na sua essência mais clara possível? Então, ó, se liga nisso. A religião do anticristo é o satanismo, tá ok? Dizendo, quem é semelhante à besta? Só que não é um satanismo disfarçado, não. Porque a gente sabe que o espírito do anticristo já está no mundo. A verdade é que aqui vai estar nua e crua. Isso vai estar claríssimo para todo mundo, né? E o que eles vão dizer? Quem é semelhante à besta? Sabe que isso aqui é uma afronta? Por quê? Porque a palavra Miguel, não sei se você sabe disso, a palavra Miguel, nome do arcanjo Miguel, é exatamente isso, mas no sentido de El falando de Deus. Quem é semelhante a Deus? E aqui o povo está desafiando a Deus, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Sabe quem pode batalhar contra ela?
o cavaleiro do cavalo branco, Jesus, e nós vamos estar acompanhando ele. E sobre a besta, ó, e foi-lhe dado uma boca, né, para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então vai proferir coisas e blasfêmias, coisas arrogantes, palavra arrogante. E deu-se-lhe poder para agir por quanto tempo? 42 meses, isso é 3 anos e meio. Tá ok? 42 meses, ou tempos e metade de um tempo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aguarda aí. E aí a Bíblia diz o seguinte, continuando. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Lembrando que o tabernáculo de Deus, né, a morada de Deus, somos nós também, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Foi permitido, Deus permitiu que fosse feito guerra aos santos. Quem são os santos? Né? Senão a igreja. Não tem mais ninguém nesse mundo que recebe a alcunha de santo. Foi permitido fazer guerra aos santos, tá? É uma perseguição ferrenha, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram, né, a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos, né? Os nomes dessas pessoas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida não vão adorar a besta. Por isso vão ser perseguidos, né? Por isso ele vai fazer guerra a esses santos que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e vai vencê-los por um tempo, tá? Vai vencê-los até que chega Jesus e faz justiça aos santos. Aos nomes dos que não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação, não antes, mas olha, foi morto desde a fundação do mundo. Tem muita gente que confunde outros textos bíblicos e coloca que antes da fundação do mundo. Não. O Cordeiro foi morto desde a fundação, desde o princípio, né? Porque lá no princípio já foi necessário um Cordeiro morrer por causa do pecado de Adão e Eva. Lembra disso? Se alguém tem ouvidos, ouça. E aí você vê muito isso aqui, ó. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça a revelação que está sendo dada. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Isso também está nos profetas, tá? Aqui está a paciência, que é a perseverança, tá? Vou anotar aqui, perseverança. A sua capacidade de passar por sofrimento sem perder a sua fé, sem mudar a sua condição com Deus. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Não é uma fé teórica, mas é uma fé prática. Olha, vai fazer guerra aos santos, vai vencer. Então muitos aqui vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser mortos, mas aqui está a paciência e a fé dos santos. Nessa hora, muita gente não quer fazer parte desses santos. Quem são os santos aqui? Irmão, santos é igreja, não tem outro grupo de santos no mundo, tá? Santos são os que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ok? Não tem outro grupo de santos no mundo, é a igreja. Só para você confirmar isso aí nos profetas, nós vamos ver aqui, que aqui fala que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, deu-se poder, né? Autoridade, domínio. Então, essa autoridade está sobre a besta, mas não quer dizer que durante esse período ela vai conseguir conquistar todo esse domínio, tá ok? Depois nós vamos explicar isso com mais detalhes. E eu olhava, e aí Daniel, ó, vamos lá para Daniel 7, vai revelar algo semelhante aqui, ó, fazer guerra aos santos, né? Esses dois detalhes que nós vamos destacar aqui, nós vamos destacar a guerra aos santos e vencê-los, tá ok? Isso está aqui com João, mas olha para você ver em Daniel 7. Eu olhava e eis que esse chifre, quem é esse chifre aqui que ele está falando? Esse chifre aqui é o chifre pequeno que cresceu e se tornou um grande chifre, é o anticristo, tá?
Anticristo. Lá, minha letra não está muito boa, não. O que ele fazia? Fazia guerra contra os santos, né? Do mesmo jeito que João vê, e prevaleceu. O que é prevalecer? É vencer. Prevaleceu contra eles. Então, isso já estava revelado lá nos profetas. Deixa eu voltar aqui. Né? Estava revelado já nos profetas que o chifre pequeno, que é o anticristo, faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles. Daniel 7, 21, anota aí. Outra coisa, no verso 25, Daniel 7, 25 também, diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, lembra disso aqui? Da boca que ele recebe, né? E destruirá os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo, irmão? Se perguntar hoje, quem é o santo de Deus? Os santos. Quem faz parte dos santos? Todo mundo levanta a mão. Mas na hora que fala do Apocalipse, o pessoal não quer ser santo mais, né? E cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles quem? Os santos, né? Tá se referindo aos santos. E eles serão entregues porque foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então vamos lá, um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Tá ok? Para você conferir aí, vou colocar aqui uma tabela para facilitar o seu entendimento. Você vai ver claramente aqui que Daniel 7, 25 fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, que é 42 meses, que são 30 dias, ou 42 meses vezes 30 dias, né? 1.260 dias. Então, 42 meses é o quê? É 42 vezes 30, não é isso? 1.260 dias. Daniel 12, verso 7 fala um tempo, tempos e metade de um tempo, a mesma expressão, que também se refere a 1.260 dias. Apocalipse 11, 2 vai falar 42 meses, que é a mesma coisa, 1.260 dias. Apocalipse 11, 3 fala 1.260 dias, né? A Apocalipse 12, 6 vai falar 1.260 dias. Também esses números estão apontando para o mesmo período, tá ok? Que é 1.260 dias. Apocalipse 12, 14 vai falar um tempo e tempos e metade de um tempo, que fala de 1.260 dias. E Apocalipse 13, 5 vai falar 42 meses, que nós sabemos que vezes 30 dá 1.260 dias, tá ok? Então aqui nós vamos falar daqui a pouco sobre o falso profeta. Essa tabelinha de tempos proféticos para você anotar aí, anote, né? Anote essas referências bíblicas e confira na sua Bíblia se isso aqui está correto, tá ok, meu irmão? Então vamos lá. Falando sobre a continuação desse capítulo, nós temos lá no verso 11: vi subir da terra, veja bem que agora ele está vendo subir da terra outra besta, não é a mesma, é outra besta. Essa besta tinha 2 chifres, aquela primeira tinha 10, esse aqui só tinha 2 chifres, semelhantes ao de cordeiro. Olha para você ver, essa besta tem um chifre parecido com o de cordeiro. Cordeiro lembra quem? Lembra Jesus, né? Mas falava como que? Como o dragão, que é o diabo, certo? Então, apesar da aparência ser aparentemente uma figura boa, né? Porque o cordeiro vai ser sempre uma figura mansa, uma figura boa, mas a fala, a pronúncia, o que está dizendo é a voz do diabo. Isso aqui está falando assim, de falso profeta, porque aquilo que ele está profetizando não é algo de Deus, não vem do cordeiro, mas vem do diabo, tá? Mas vai enganar muita gente. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem. Olha o que ela faz. Preste atenção no que essa segunda besta faz. Ela faz que as pessoas adorem a primeira besta, né? Cuja a chaga mortal foi curada. Lembra disso? Então, o propósito dessa segunda besta, ou do falso profeta, é profetizar mentiras inspirados pelo diabo, né? Para que as pessoas venham adorar. É isso que ele faz, para que as pessoas venham adorar a primeira besta.
e faz grandes sinais. Esse é um detalhe importante. Ele não vai conquistar as pessoas de outra maneira a não ser por sinais. A primeira coisa, os sinais vão ser tão grandes que vai levar as pessoas a adorar a primeira besta, de maneira que até fogo faz descer do céu. Você lembrou agora de um profeta, né? O profeta Elias. É por isso que as duas testemunhas têm algo semelhante assim ao ministério de Elias, né? Você vai ver que está acontecendo aqui, ó, à vista dos homens. Olha, sai fogo, faz descer do céu a terra, à vista dos homens, não vai ter nada escondido. As pessoas vão perceber isso, elas vão ver isso acontecer, né? E engana. Olha um detalhe importante. Se a voz desse falso profeta ou dos falsos profetas, eles são parecidos com o cordeiro, ou seja, parecem, os dois chifres, semelhantes ao cordeiro. São poderes que parecem ser de Deus. Mas quando fala, quando profetiza, quando prega, a mensagem é do diabo. Então, essa mensagem só engana, não é a verdade, porque o cordeiro prega a verdade, né? Mas se os chifres fossem de cordeiro, seriam os chifres da verdade, vamos dizer assim, né? Mas engana os que habitam na terra. Com o quê? Com os sinais. Olha para você ver. Veja bem, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Então, esses sinais é o que vai colocar à prova aqueles que são de Deus ou que não são, como a lei fala isso também, né? Olha aí, engana dizendo que, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem. Quem vai fazer a imagem? A imagem vai ser feita, irmãos, pelos habitantes da terra. Se você parar para observar aqui, não é essa segunda besta que vai fazer. Quem vai fazer a imagem, olha, os que habitam na terra, né? Vou destacar aqui, ó, os que habitam na terra são as pessoas que vão fazer uma imagem. Vão fazer uma imagem para a besta, né? Vamos lá, deixar aqui bem destacado para a gente entender que quem está fazendo a imagem é o povo, os próprios adoradores da besta, né? Que agora nós vamos perceber que o propósito dele é fazer com que as pessoas, adorem a primeira besta por meio de quê? De grandes sinais. Entre esses grandes sinais, nós temos aqui que ele está enganando as pessoas, né? Engana as pessoas, sinais poderosos. Olha aqui, ó, a manifestação do diabo, até fogo faz descer do céu, e nada escondido à vista dos homens. A manifestação, por quê? Porque o dragão está atuando por meio desses profetas. Porque todo o poder da primeira besta, ele está agindo também na segunda besta. Tá bom? Então guarde essas informações porque elas são importantes para você. Tá? Na verdade, isso é importante para todos nós, né? Vamos continuar nesse mesmo capítulo. E foi-lhe concedido que desse espírito ou fôlego. Olha para você ver a imagem. A imagem recebe fôlego de vida. Foi concedido, isso foi permitido por Deus. Tá? Foi concedido que desse espírito para a imagem da besta, tá? Para que também, olha para você ver, também a imagem da besta falasse. Veja bem que coisa terrível. E fizesse, a própria imagem está fazendo que fossem mortos todos os que não adorassem, né, a imagem da besta. Então a própria imagem da besta está recebendo um poder diabólico, né, poder muito grande para poder falar e ao mesmo tempo matar as pessoas que não adoram a ela, a própria imagem. Né? E agora ela tem espírito. Se ela tem espírito, ela vai saber discernir quem são as pessoas que estão adorando ela, né? E faz, olha para você ver, essa segunda besta, faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal. Veja bem, esse sinal é o que a gente chama de marca da besta. Um sinal na sua mão direita e nas suas testas. Nós fizemos no Apocalipse simplificado, na apostila, né? Nós fizemos alguns estudos falando sobre a marca da besta, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender. Tem um detalhe importante aqui.
nós estamos falando de isso aqui, ó. Opa, deixa eu voltar, desculpe. Nós estamos falando sobre condição financeira, tá? Então, se ele vai agir aqui dessa forma, então é isso aqui, ó, tá? Comprar ou vender. Se não, aquele que tiver o sinal, veja bem o detalhe, o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, e esse entendimento aqui é entendimento dado pelo Espírito Santo, e eu compreendo que isso aqui vai ser mais plenamente revelado no fim dos tempos, quando o anticristo se manifestar, tá? Calcule o número da besta. E aí ele vai falar sobre o número, porque é o número de um homem. Qual que é o número de homem nas Escrituras? É o 6. E o seu número é 666, que vai ser 666. Tá ok? Agora, é claro que esse entendimento aqui vai esclarecer quem é, de fato, o anticristo no período, principalmente a igreja vai ter a revelação disso, no período em que ele estiver atuando, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós chegamos aqui num ponto importante, que é o ponto que eu vou estar explicando sobre as 7 cabeças e os 10 chifres. Já fiz alguns vídeos sobre isso, mas é melhor a gente estar aqui conversando assim, né, frente a frente, um com o outro. Vamos lá. Primeira coisa que acontece aqui, que você vai ver, é a besta, né? Eu coloquei o corpo dela aí só para você visualizar, tá? Então você tem aqui a besta, né? Eu não fiz um desenho muito bem feito, eu não sei desenhar, e tentei projetar ele aqui de uma maneira que você vai compreender. É claro, você já viu que ele tem corpo de leopardo, os pés de urso, boca de leão, mas eu não coloquei esses detalhes aqui, coloquei mais o foco da cabeça. Então ele tem a primeira cabeça, que eu compreendo que seja o Egito, tá? A segunda cabeça, a Síria. A terceira cabeça, a Babilônia. A quarta cabeça, o Império Medo-Persa. A quinta cabeça, a Grécia. E a sexta cabeça, eu entendo ser Roma. Pode ser, estou meditando ainda sobre esse ponto aqui. Um detalhe, por que Daniel não veio daqui para trás? Por que lá na profecia de Daniel não fala sobre isso? Porque o rei Nabucodonosor, quando ele deita na sua cama, ele quer saber o que vai ser depois dele. Então, a partir dele, é que Deus começa a revelar. Só que Deus revelou a estátua, né, dos reinos que viriam posteriormente. Não precisava falar antes. Nabucodonosor deitou pensando assim, o que vai ser depois de mim? Só que para Daniel, Deus revelou ainda mais coisas nos animais, dali para frente, tá certo? E aí, nós vamos ver a sétima cabeça, que é o reino da besta. Essa sétima cabeça, ela tem, veja bem, quando João vê no capítulo 12 o dragão, ele vê o dragão assim com 7 cabeças e 10 chifres. Só que o que ele acontece? Ele vê as diademas nas cabeças, então o dragão está agindo em todos os impérios, em todos esses tempos. Desde que começa a perseguição ao povo de Deus no Egito, até o fim dos tempos. Agora, João vê aqui, ó, os 10 chifres, né? E ele vê as diademas nos 10 chifres. Por quê? Porque João está vendo o período do fim. É aqui que João está vendo esse período, né? Então, as diademas já não estão nas cabeças, mas estão nos chifres, tá? E entre esses chifres, Daniel percebe que vai surgir um chifre pequeno, que vai crescer muito, que é o anticristo. Tá ok, irmão? Então, essa é a interpretação sobre os 7 cabeças e os 10 chifres. Eu sei que alguns vão falar dos montes, das colinas, do Vaticano, mas tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver com o que a profecia está revelando aqui. Tá ok? Vou explicar isso depois detalhadamente em outros vídeos. Já o fiz, vou fazer novamente.